Tem muita gente voltando, tem um esquema diferente, tem o jogo contra o Bragantino, tem as revelações de Memphis Depay e um novo trunfo do time. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, é o seguinte, o Corinthians, terceira vitória seguida diante do Grêmio, 10º colocado e já olhando pra frente para um possível G7, quem sabe, vaga na Libertadores ou pelo menos pré-Libertadores e ganhando o calendário no ano que vem, uma possibilidade bacana de você, quem sabe, né, chegar na fase de grupos, viver um ano de 2026 melhor do que foi 2025. E olha que 2025 ainda nem acabou, ainda tem coisa para acontecer. Mas enfim, eu acho que tem perspectivas interessantes. E aí diante do Bragantino, que tá numa fase danada o Bragantino, hein? Nossa senhora, joga em Bragança Paulista, 7 da noite nessa quarta-feira, um jogo totalmente vencível pelo Corinthians, que já superou o Mirassol, o Vitória no Barradão e agora o Grêmio na Neoquímica Arena. Ou seja, adversários, em tese, melhores do que o Bragantino nesse momento da competição. Que contratou o Wagner Mancini, o Mister Rebaixamentos, para essa reta final. Algo meio inexplicável, ou seja, o Corinthians tem que aproveitar. E também se valer da sua máxima, né, do Corinthians Prime. O Corinthians, quando tem Memphis, Garro e Yuri, tem um aproveitamento espetacular, absurdo, né? Eles não perdem. É muito difícil disso acontecer. Eu acho que, se eu não me engano, a única derrota deles no ano em campo foi contra o Barcelona em Guayaquil, 3-0. Aquele jogo que foi muito estranho, uma hecatombe, assim, uma coisa meio inexplicável. E aí falhas individuais que inclusive custaram, né, a eliminação do Corinthians na Libertadores. Mas foi a única vez nesse ano que, quando os três estiveram em campo, né, com o André Carrilho, quando o time titular esteve em campo, eles acabaram perdendo. De resto, cara, é só classificações, vitórias, superações e um aproveitamento muito bom. Só que agora o Dorival Júnior ele tem retornos muito significativos, porque diante do Grêmio ele encontrou um sistema que ele já vinha utilizado tanto no jogo contra o Mirassol quanto no jogo contra o Vitória, que é a utilização de um terceiro zagueiro e, no caso do jogo contra o Grêmio, o Fabrício Angileri. Agora, bom, ele já tem o André Ramalho retornando, já tem o Gustavo Henrique, já tem o Tchoca, mas ele tem o Ranieri. E o Ranieri, muitas vezes, quando o Dorival opta por uma linha de 4 teórica, o Ranieri é esse cara, que muitas vezes baixa para um terceiro zagueiro e pode ser um híbrido, né? Um volante barra zagueiro. E aí eu já falo desse trunfo do time do Dorival Júnior mais recente, que é com esse terceiro zagueiro, seja o Fabrício Angileri pela esquerda, seja o Ranieri baixando para terceiro zagueiro. É um sistema defensivo que, cara, tem dado resultado. A gente está falando de 34 jogos da equipe sob comando do Dorival e metade desses jogos sem sofrer gols. Essas 3 vitórias consecutivas são vitórias sem sofrer gols. Cara, isso é fundamental. Você pega qualquer estatística de um campeão brasileiro, ele vai ter a melhor defesa. Bom, o Corinthians, eu nem preciso falar isso pro corintiano, né? Porque se eu falar isso pros times do Tite, do Mano Menezes, aqueles gloriosos, né? A galera vai saber do que eu tô falando. Times que priorizavam a defesa, mas nem por isso deixavam de jogar, de atacar. Porque aí eu tô falando do Mano, do time que tinha Ronaldo Fenômeno. Tô falando do Tite de 2015, com Jadson e Renato Augusto. Tô falando de times que priorizavam defesas, mas que também sabiam atacar. É o próprio Carille de 2017, né, que muita gente trata como retranqueiro, mas tinha um Jô iluminado, tinha um Rei Driguinho fazendo chover. Então, assim, não é só a defesa, mas a defesa é o pilar de tudo isso. E o Dorival entendeu. Até porque, se a gente for lembrar de um momento mais recente, né? O time do Ramon Dias e do Emiliano Dias é um time que tinha lá suas valências, tinha o seu jeito de jogar, o losango muito bacana, que também tinha o trio ofensivo com muito destaque, né? Como foi na temporada passada, mas tinha muita vulnerabilidade defensiva, especialmente no começo desse ano. É um time que vira a temporada e sofre muito defensivamente, eles não conseguiam achar o furo do time. O Dorival conseguiu. Então, assim, é louvável a gente tratar de um time que metade das partidas sob comando desse técnico não sofreu gols. E isso acaba se tornando mais fácil você conquistar resultados, que é o que a gente está vendo. Bom, com o Ranieri de volta, Breno Bidon e José Martínez, o Dorival tem opções.
Vamos lá. Caramba, hein? Primeira vez que eu acho que ele vai ter todo mundo à disposição. Tem alguém de fora? Tô tentando lembrar aqui se tem alguém de fora, porque, cara, olha, ele tá com todo mundo. Voltou o Mateuzinho e o Maicon já tinham voltado de suspensão. Esses 3 estavam suspensos, retornam agora. Os machucados estão recuperados. Claro, ele tem aí o André, né, que tá lesionado, que vai ficar um pouquinho mais de tempo. O Vitinho, né, que também já era uma lesão há mais tempo também. Cara, de resto ele tem todo mundo. E aí a pergunta que fica, por isso que eu falo das dúvidas do Dorival. Ele vai manter o trio defensivo, que foi muito bem, inclusive o Angelelli foi muito elogiado, inclusive tá para renovar o seu contrato, porque o contrato dele termina no final desse ano, e aí eu já pergunto para vocês se vocês acham que ele merece uma renovação. Eu acho que sim, porque ele se torna um cara fundamental quando chega, depois de quase um ano parado, né? Ajuda muito no Campeonato Paulista, perde a posição porque o Biduzinho tá voando, mas, cara, sempre que é acionado, o Angelelli dá conta do recado, seja como um lateral, seja como um terceiro zagueiro, que é a posição encontrada pelo Dorival, pelo menos nesses últimos jogos. Então, acho que tem que conversar para renovar, sim, com o Fabrício Angelelli. E aí, ele pode repetir esse esquema que deu certo, só que ao mesmo tempo ele vai ter o Ranielli. Porque se ele repete esse sistema com o Tchoca, que também está merecendo uma sequência, com o Gustavo Henrique, que está jogando muito, e o Angelelli, o Ranielli vira um volante mesmo. Só que aí ele tem que abrir mão de alguém. E ele não vai abrir mão do Maicon. Não vai. A gente pode questionar, você pode discordar, você pode achar que está errado, mas ele não vai abrir mão do Maicon. O Maicon é capitão do time. Então, Ranielli, Maicon, Carrilho e Garro estão garantidos, concordamos? Bom, aí você tem 4 no meio campo. Com o Memphis e o Yuri no ataque, você tem 2 atacantes, 4 no meio, você precisa fazer linha de 4. Aí você não pode ter 3 defensores. O terceiro seria justamente o Ranielli, que pode fazer às vezes de um terceiro, baixando numa linha de 5 ali quando o time é atacado. É a única maneira que eu enxergo. Nesse sistema, nessa possibilidade de jogadores que ele tem, o Angelelli sobra, o Bidon sobra, o Martini sobra. Não tem como ele não escalar o Corinthians Prime. E o Corinthians Prime é Hugo Souza, Mateuzinho, nesse caso, nesse momento, Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu, Ranielli, Maicon, Carrilho, Garro, Memphis, Yuri. Esse é o time do Corinthians, o time titular, é o time que hoje, se amanhã tem a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na minha opinião, é esse time que vai para campo. Mas são as dúvidas na cabeça do Dorival. O que será que ele vai decidir para esse jogo contra o Bragantino? Você também me ajuda a escolher aqui nos comentários. E para a gente terminar esse vídeo, cara, eu não deu tempo de eu falar, porque eu estava na live aqui, fiz o vídeo depois, mas da entrevista do Memphis Depay, depois do jogo, uma entrevista em inglês para os repórteres ali na zona mista. Ele diz que entende muito o que muita gente fala, mas que na zona mista ele prefere se comunicar em inglês e tudo mais, e aí deu para entender muito bem o que ele falou. Ele rebateu algumas críticas sobre, inclusive, ele ter números melhores ou ter desempenhos melhores, na opinião de alguns, na seleção holandesa do que no Corinthians. E aí o Memphis deu aquela cornetadinha, né? Porque ele disse assim, cara, ele deu uma cornetada que talvez a gente possa questionar se ele deveria ter falado isso e tal, não sei o que, se ele daqui a pouco pode ser mal interpretado por algum companheiro, mas, porra, cara, é muito óbvio o que ele falou. Na moral, o que o Memphis falou é uma obviedade e me espanta a galera que critica não entender dessa forma. Ele fala o seguinte, cara, na Holanda eu estou com outros parceiros, eu estou num outro contexto, num outro time, e aí ele é um pouco mais duro, porque ele fala assim, lá a bola chega, e aqui às vezes a bola não chega. Acho que é uma crítica dura que ele faz, e talvez não devesse fazer, mas, cara, é óbvio que é diferente. A seleção da Holanda, ela tem muito mais qualidade, ela enfrenta adversários, vamos lá, inferiores ao que o Corinthians enfrenta no Campeonato Brasileiro, muitas vezes. Alguns amistosos que a Holanda faz com seleção de Malta, com adversários muito menores dentro das eliminatórias europeias.
E o time tem uma ideia de que o Memphis, também no Corinthians, mas lá mais ainda, mesmo que você tenha outros destaques, como o Gakpo, mas ele é o destaque, ele é o camisa 10, então, sabe, ele bate todo o pênalti, ele joga numa função diferente, ele joga muito mais atacando a área, então ele joga muito mais numa função terminal dentro da seleção holandesa. Então tem um outro contexto, cara. No Corinthians, tem muita dificuldade realmente, ele ficou tendo que carregar muitas vezes o piano ali sem o Garro, sem o Yuri. Quando ele voltou, ele não tinha nenhum dos dois. Ele se ausentou por lesão. E aí eu fiz críticas a ele também. Não necessariamente a ele, mas assim, questionei o fato de que, poxa vida, né, chegava próxima da data FIFA e ele estava recuperando. E aí, daqui a pouco ficou um tempo afastado, no momento em que o Corinthians precisava. Mas, pô, parece que a gente tem que estar sempre tendo que lembrar, né, cara? Parece que tá tendo sempre que lembrar que o Corinthians foi campeão paulista muito por conta do Memphis, que o Corinthians no ano passado conseguiu uma recuperação muito por conta do Memphis. Pô, as pessoas parecem que esquecem disso. Enfim, mas ele falou outras coisas, falou que não é o momento de falar de renovação, falou que o Corinthians não está pronto, não é que ele não está pronto, né, mas ele falou que as pessoas cobram para o Corinthians ser um postulante a títulos, sendo que não está no patamar dos candidatos a títulos, porque as outras equipes acabaram investindo, contratando, e que o Corinthians deu essa ilusão depois do ano passado, mas que precisava reforçar esse ano. E eu já tinha dito isso, o próprio Emiliano Dias tinha me dito isso, cara, olha, o Corinthians ganhou o Paulista, teve uma recuperada boa, o time titular muito bom, e a gente viu isso, né? Mas para virar a chave, para disputar títulos, precisava reforçar o elenco. E a gente viu, porque o Corinthians, quando perdeu 1, 2, 3 titulares, não teve banco. E aí o Dorival promoveu jovens e tudo mais, que deram resposta em algum momento, mas para você ter fôlego numa temporada e disputar títulos com Flamengo e Palmeiras hoje, você precisa ter elenco. E o Corinthians não tem esse elenco. O Corinthians tem um time titular muito bom, mas quando você vai para o banco, a coisa atrapalha um pouquinho. E aí fica um pouco mais difícil realmente de você conquistar. E olha que o Corinthians aí está numa semi de Copa do Brasil e pode muito bem ser campeão, mas por conta do seu time titular, não por conta do seu banco de reservas. E aí tem transfer ban, tem uma questão política que está atrapalhando, ele revelou isso, a gente sabe como funciona. Então esse final de ano vai mostrar muita coisa, tá, gente? Dependendo do que acontecer, pode até bater campeão, pode ficar pelo caminho, a gente não sabe, mas eu acho que muita gente vai repensar muita coisa e tá certo, né, cara? Saiu todo mundo que participou da contratação dele, com exceção do Fabinho Soldado. Então é normal, eu falo para vocês que nos bastidores isso rolava há muito tempo, essa insegurança, essa vulnerabilidade do elenco. É um ano muito turbulento do Corinthians, que pode terminar até de uma forma muito positiva, mas não tem como não afetar o grupo de jogadores. Comentem aqui se vocês acham que o Memphis está certo de falar dessa maneira aí, e das outras questões do time também, quem que tem que jogar na quarta-feira. Inscreva-se. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Corinthians que enfrentou o Bragantino nessa quarta-feira. Deixa o seu palpite, o placar para esse jogo. Tem a informação sobre o Pedro Raul. O Pedro Raul gostaria de voltar ao Corinthians, porém o Corinthians topa emprestar o jogador de novo ao Ceará. Deixa a sua opinião se você gostaria de ver o Pedro Raul de volta ou não. O jogador aí que fez bastante gols aí na equipe do Nordeste. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço e vai Corinthians.